E uma coisa que a gente muitas vezes imagina é que as meninas sejam mais vítimas de violência. Realmente, quando a gente fala em violência sexual, mais para a idade adulta, as mulheres são a maioria das vítimas. Mas na infância não há tanta diferença assim. É importante frisar aqui que eu uso criança como todo indivíduo de 0 até 18 anos. Por quê? Aqui no Brasil a gente considera criança até 12 anos e dos 12 aos 18 adolescente, mas eu uso a métrica do Unicef que considera criança todo indivíduo até 18 anos. Porque quando eu comecei a minha pesquisa de mestrado em relação à violência sexual contra a criança, eu vi que grande parte das vítimas tinham entre 13 e 14 anos. Então, se eu usasse a métrica até 12 anos, eu teria pouco material jornalístico para trabalhar. Não que não existam crianças violentadas, pelo contrário, infelizmente acontecem muitas violências contra crianças de menos dessa idade. Só que o jornalismo não fala tanto assim desses casos, então para ter material para poder analisar, eu acabei adotando essa métrica do Unicef. Para falar de uma forma um pouco mais específica sobre a minha área de pesquisa até aqui, a dissertação que eu fiz durante o meu período de mestrado, por ser jornalista, tinha a ver com jornalismo. E eu pesquisei a violência sexual contra a criança enquanto pauta jornalística. O último dado do Disque Denúncia da Presidência da República de 2014 mostrou que foram mais de 90 mil denúncias naquele ano falando sobre violações de direitos das crianças, violências contra crianças. 25% dessas violências eram violências sexuais, 43% violência física, bem pertinho ali 49% violência psicológica e 74% negligência. Mas é importante frisar que esses dados eles são dessa maneira porque uma violência está muito relacionada à outra. Quando a gente fala em criança, a gente fala em violência continuada. O que significa isso? Que muitas vezes a criança é violentada mais do que uma vez. Uma criança que foi negligenciada, muitas vezes já sofreu outros tipos de violência, por exemplo, já sofreu violência psicológica. Uma criança que sofreu violência sexual, muitas vezes ela já sofreu violência física também. Então, infelizmente, uma violência está muito ligada e muito relacionada à outra. E uma coisa que a gente muitas vezes imagina é que as meninas sejam mais vítimas de violência. Realmente, quando a gente fala em violência sexual, mais para a idade adulta, as mulheres são a maioria das vítimas. Mas na infância não há tanta diferença assim. 47% das vítimas são meninas, 38% das vítimas são meninos e 15% o gênero da vítima não é informado no momento da denúncia. Ou porque é um vizinho que escuta aquela violência, denuncia e não sabe dizer se é uma menina ou menina. A gente sabe que também muitas vezes não é informado o gênero quando a vítima é um menino. Por quê? Mais uma vez, além de ser violentado, o menino não tem a sua violência denunciada porque isso colocaria a sua masculinidade em risco. Então é bastante triste pensar que os meninos, quando são violentados, eles são mais silenciados ainda para que não tenham sua masculinidade fragilizada e nem a do agressor. Muita dessa violência acontece dentro do ciclo familiar da vítima e muita da violência, quase a maioria, acontece dentro da casa da criança ou dentro da casa do agressor. Ou seja, lugares em que a criança deveria estar protegida, onde ela deveria estar acolhida e que muitas vezes ela se sente à vontade, ela é violentada. Bom, vou deixar para falar em outro vídeo um pouco mais sobre a minha pesquisa de mestrado, onde eu analisei só a violência sexual contra a criança no jornalismo brasileiro, jornalismo online, mas eu já posso adiantar que esse assunto é muito menos falado proporcionalmente do que ele acontece, mas isso vai ficar para outro vídeo.